Bom dia a todos, eu sou o Jean Peverari, da Assessoria de Comunicação Social do TRE de Santa Catarina e continuamos com as coletivas das eleições 2022. Já tivemos uma às 8h15 da manhã que está disponível em nosso canal no YouTube e teremos outras às 11h30 e às 14 horas, além da coletiva com o presidente do TRE às 16 horas. Gostaria de informar que este evento está sendo filmado e poderá ser conferido depois no nosso canal no YouTube. Lembrando que a coletiva tem duração de 15 a 20 minutos e qualquer pessoa pode participar, principalmente os jornalistas, através do telefone 48-3251-7490. Por favor, identifique seu nome, veículo de comunicação e município ao fazer a pergunta. Conosco neste momento, a secretária da Corregedoria Regional Eleitoral de Santa Catarina, Renata Faveri. Bom dia, Renata. Bom dia, Jean. Tudo bem? Tudo certo. Renata, por falar em tudo certo, como é que está o dia de hoje? Tudo tranquilo com relação às ocorrências? É bom a gente lembrar um pouquinho o que pode e o que não pode ser feito, né, por candidatos e eleitores nesse dia de hoje. É isso mesmo, Jean. Até o momento, assim, a gente tem acompanhado as ocorrências normais, não temos tido nenhum evento, assim, crítico, né, ou que esteja demandando uma atenção, assim, especial. Né? Nós temos a Polícia Militar e todas as forças de segurança também em alerta, né, acompanhando em todas as cidades, felizmente as notícias até o momento são boas. A nossa preocupação sempre no dia da eleição é com relação à propaganda eleitoral, né, porque no dia da eleição, o domingo é o dia do eleitor, não é mais o dia do candidato, né? Então a campanha ela deveria, né? Ela deve terminar no sábado, no dia anterior. E hoje o eleitor deve ir com tranquilidade, né? Sem ser importunado, sem ser incomodado com propaganda eleitoral. Então a orientação e o que nós estamos atentos é com a boca de urna. Então a distribuição de material, qualquer tipo de material de propaganda no dia da eleição. A abordagem, né, o eleitor indo votar e ser abordado por candidatos ou cabos eleitorais, isso também não pode. E também o que não pode é a aglomeração. Então, as pessoas, às vezes, né, portando a mesma vestimenta, o mesmo material de propaganda, de repente ficarem aglomerados em algum ponto para fazer uma manifestação, isso também não pode. E todas essas condutas são crimes eleitorais. E a Polícia Militar, então, pode ser acionada, né, e as pessoas poderão, inclusive, ser detidas. Agora, por outro lado, a manifestação individual e silenciosa é permitida, né? Exatamente, é o dia do eleitor. Então, o que a legislação, né, determina é que o eleitor ele sempre, né, ele tem a liberdade de se manifestar, e no caso, de maneira individual e silenciosa. Então, ele pode usar uma vestimenta que caracterize a sua preferência, pode usar um bottom, um adesivo, pode levar uma bandeirinha, manter o adesivo no seu carro, isso não há problema nenhum, né? Isso é um direito do eleitor e será assegurado. O que não pode começar a abordagem, né, o tumulto, a aglomeração, carreatas, por exemplo, não vamos poder ter mais. Então a gente, né, lembra isso, né, de modo geral, as ocorrências são sempre muito pontuais, mas é importante, né, para a própria segurança do eleitor, para evitar confusão, conflito, incômodo, né, às vezes com a polícia. Mas, felizmente, as informações que nós temos, né, elas são pulverizadas, estão no estado, mas é que está tudo correndo dentro do normal. E este ano, Renata, teve um assunto aí que ganhou bastante repercussão na mídia, né, que é a questão do porte de arma. Uhum. O que você pode falar a respeito disso? Qual que é a proibição que passou a ser vigorada? Na verdade, já existia, né? Isso, exatamente. A legislação, isso já é bastante antiga, já prevê, né, que inclusive as forças policiais, elas têm que se manter a 100 metros de distância dos locais de votação. E a questão do porte de arma da mesma forma. É uma questão de segurança, né, de bom senso, inclusive, né, um dia no estado nós temos ali 5.500.000 eleitores, então essas pessoas todas se movimentando. Então, para a gente evitar qualquer tipo de problema, né, o TSE entendeu de deixar isso mais explícito, mais claro, né, inclusive com relação ao porte, né, a arma destinada a esporte, né, que houve uma restrição um pouco mais severa com relação ao dia de hoje. Né? Mas certamente, né, as pessoas têm bom senso, entenderão, né, que isso é uma restrição para a segurança de todos, né? Então as famílias, né, estão se movimentando, algumas inclusive vão com crianças, então é importante que as pessoas entendam que isso é para a segurança de todos, né, para evitar conflito, para evitar qualquer tipo de tumulto.
Agora é bom lembrar também que a votação está acontecendo também nos presídios, né, e penitenciárias do estado. Como é que está a movimentação desses locais? Isso, este ano, né, já como na eleição passada, nós fizemos um trabalho em conjunto, né, com as secretarias de segurança pública, o departamento prisional, no sentido de fazer o cadastramento dos presos provisórios, são as pessoas que ainda não estão condenadas definitivamente, então a prisão delas é temporária e elas têm direito a exercer o voto. Então foi feito um trabalho de cadastramento dessas pessoas até maio, né, regularização, etc. E agora, né, mais próxima à eleição, e aí foi verificado onde nós ainda tínhamos, né, pessoas habilitadas a votar e foi feita a instalação. E esse ano, pela primeira vez, nós também vamos instalar 2 sessões para adolescentes, né, internados que estão sob a custódia do Estado. Também esses jovens também poderão, tiver a situação regularizada, já também como, né, uma preparação até para uma ressocialização, né, e poderão exercer o direito de voto também. E esse procedimento também deve ser mantido em caso de segundo turno. Sim, essas pessoas estão todas cadastradas, né, é mantido, né, o cadastramento para o primeiro e segundo turno, então isso vai ser mantido sim. Renata, voltando a falar sobre as proibições no dia de hoje, né? Um Uhum, dos sistemas, uma das ferramentas aí que a Justiça Eleitoral tem para receber eventuais denúncias é o sistema Pardal, o uhum, aplicativo. isso. O que você pode trazer a respeito de números, um balanço Uhum. dessas denúncias que são realizadas? O Pardal ele foi colocado à disposição da população já há algumas eleições, né, com o objetivo de facilitar a denúncia do eleitor, que nós recebemos por vários canais, por telefonema, por e-mail, e dessa forma, então, a Justiça Eleitoral fez uma padronização com esse aplicativo. Então, o eleitor poderia fotografar, filmar, encaminhar todas as informações, isso chegava para um dos nossos cartórios eleitorais, verificava se aquilo de fato parecia, né, se havia uma suspeita de irregularidade, e aí era determinada a regularização ou até designação de um fiscal para acompanhar. Nós tivemos agora nesse pleito em torno de 1.000 denúncias por meio do aplicativo Pardal em todo o estado. Hoje, especificamente, como é que são as denúncias? Hoje nós tivemos até o momento em torno de 20 registros, um pouco mais, Que é baixo, né? é bastante baixo, né, mas também lembrando que hoje, como todas as ocorrências são crimes, né, a nossa orientação já é acionar diretamente a Polícia Militar, que imediatamente pode ir ao local e apurar o que está acontecendo. Então, o Pardal, como ele é um procedimento que ele exige, né, uma burocracia interna, né, hoje a nossa orientação, o eleitor detectando alguma irregularidade, né, suspeitando de boca de urna, por exemplo, ele já procure diretamente a Polícia Militar hoje, não utilize o Pardal, porque pode haver aí um delay, então como a ação tem que ser mais rápida, a orientação é que seja direto com a Polícia Militar. E em alguns casos também ele deve procurar o Ministério Público, é isso? Sim, o Ministério Público também, ele pode, se ele tiver informações que não sejam para uma apuração imediata, mas depois para a instauração de um processo, é o Ministério Público o órgão competente. Nós temos, por exemplo, a questão do derrame de centinhos, né, que felizmente estamos fazendo levantamento ainda no Estado, mas até o momento me parece que está sob controle, assim, não temos, né, informações de todo o Estado, mas pelo menos que nós temos aqui em Florianópolis, não estamos verificando. E porque houve também um trabalho, uma orientação do juiz, em decorrência inclusive da legislação, para que se isso ocorresse, seria fotografado, seria filmado, para fazer a apuração de quem fez ou qual é o candidato que estava provocando essa situação, que é uma coisa que incomoda muito a população, né? Então, me parece que contamos com a colaboração dos partidos e candidatos, né? Ainda vamos fazer um levantamento, mas até o momento a situação é positiva. Tá certo, então. Bom, nesse instante daremos início aos questionamentos, lembrando que as perguntas devem ser encaminhadas para o WhatsApp 4832517490. Por favor, identifique seu nome, veículo de comunicação e a cidade de onde está falando. Vamos verificar aqui as perguntas que já foram enviadas. A jornalista Mariana Silva, de Itajaí, pergunta por que candidatos e eleitores não podem ser presos quando se aproximam as eleições. Qual é o objetivo disso? Essa é uma norma bem antiga também do Código Eleitoral, também não é novidade. E quando ela foi criada à época, a ideia era assegurar o direito de voto, né? Evitar que um eventual abuso, né, policial ou de alguma autoridade impedisse, né, retirasse o direito de voto
do eleitor ou do próprio candidato. Então, hoje em dia isso não chega, né, a um problema, mas é uma previsão bastante antiga e é nesse sentido, assim, para que o eleitor possa, né, não possa haver nenhum tipo de abuso, nenhuma ação no sentido de coibir uma pessoa de votar com a prisão dela. Então, é da mesma forma que outros, né, tem um histórico por trás disso, né, de outros tempos, né. Hoje em dia, né, as prisões ocorrem sempre de uma maneira muito formal, em situações muito claras, né, mas permaneceu essa determinação legal. E é bom lembrar também que o direito ao voto é um direito constitucional, né? Exatamente, esse é o intuito da norma, né, que todos estejam aptos, livres, né, e possam se deslocar aos seus locais de votação para exercer o seu direito. Tá certo. Outro questionamento aqui do Eric Almeida, de Chapecó. Jogar material de campanha nas ruas passou a ser considerado crime este ano. Por quê? E como ter a certeza sobre quem jogou? Isso a certeza, né, como eu falei, vai depender de uma investigação. Isso pode ter um flagrante, né, alguém pode filmar, né, o carro, às vezes nós temos, né, uma pessoa filma, fotografa. Se isso não aconteceu ali na hora, né, a nossa equipe fez o auto de constatação ou alguém denunciou, nós vamos verificar de quem é o candidato e nós podemos fazer prova, inclusive com câmeras de vídeo, né, muitas cidades contam com isso, então podemos buscar com a polícia, então vai haver uma investigação depois para verificar de quem é a responsabilidade para aquele ato. E existe uma determinação, inclusive, da corregedoria que isso tem que ser recolhido depois, né? Isso, a gente inclusive, foi uma orientação para todos os cartórios, porque além da questão formal, né, da irregularidade, até uma questão, né, da limpeza das ruas, a questão nós tivemos até acidentes de pessoas que escorregaram, então muitos juízes já fizeram ali algum trabalho com as prefeituras para que isso fosse rapidamente recolhido. Tá certo. Então, lembrando que o nosso WhatsApp para envio de perguntas é o 4832517490. Renata, agora nós estamos no primeiro turno, mas daqui a pouco, né, se porventura vai acontecer o segundo turno. Uhum. O que prevê o calendário eleitoral com relação ao início da propaganda nesse segundo turno? A propaganda, daí, caso, né, se confirme segundo turno para algum dos cargos, né, a propaganda de hoje já pode iniciar, né, nessa semana, e nós já temos, né, a programação para o horário eleitoral gratuito, que se iniciará na próxima sexta-feira, né, havendo a disputa para governador, eles terão exatamente o mesmo tempo, os dois candidatos que forem, né, aprovados para o segundo turno. Então, se inicia uma nova campanha, né, com inserções, com programa em rede, mas dessa vez os dois candidatos terão exatamente o mesmo tempo de propaganda, né, até ali a semana do segundo turno. Os jornalistas questionam a respeito do plano de mídia. É o mesmo? Vai ser elaborado um novo plano de mídia para o segundo turno? Como é que vai ser feito isso? Nós já estamos com uma reunião programada para amanhã às 17 horas, nós faremos a transmissão pelo YouTube, e aí haverá, sim, por conta da distribuição das inserções ao longo dos dias, né, que as emissoras, tanto de rádio e TV, precisam organizar sua programação. Então, amanhã, 17 horas, com transmissão pelo YouTube, nós vamos gerar esse novo plano, se for confirmado, né, o segundo turno, mas nós já estamos com os atos todos preparados para fazer. Então, amanhã, então, teremos um novo plano, que será divulgado na internet, para as emissoras se organizarem também com a transmissão. Renata, e no dia de hoje, o presidente da mesa receptora de votos, ele é considerado uma autoridade até policial, né? Uhum. Hoje, né, nós temos um número grande de sessões eleitorais, nós temos equipes, né, em todas as cidades, mas sim, a legislação determina que o mesário, o presidente da mesa, ele é a autoridade para resolver os incidentes que foram ocorrendo ali durante o dia. Então, qualquer dificuldade, um problema de identificação do eleitor, um problema com a fiscalização partidária, isso o presidente de mesa, né, que passou por treinamentos, ele deverá resolver a situação ali de uma forma rápida. Caso ele entenda que há uma dificuldade maior, uma situação mais crítica, mais sensível, ele vai acionar alguém da nossa equipe ou o próprio juiz eleitoral, que poderá ir até a sessão eleitoral e resolver o que está acontecendo. Tá certo. Para a gente terminar, Renata, alguma recomendação, orientação mais aí aos eleitores, principalmente nesse dia de hoje? A nossa orientação é não deixar muito para o final do dia, né, porque é uma eleição com muitos cargos, então pode haver filas, né, então o eleitor aproveite agora esse horário de almoço, início da tarde, normalmente é um horário que tem pouco movimento, né,
e pedir ao eleitor que ele vá, vote tranquilamente e retorne para sua casa, não fique, né, próximo aos locais de votação, até para não ter nenhum tipo de, né, infelizmente a gente tem uma preocupação precisa ter uma preocupação com a segurança das pessoas, então evitar que as pessoas fiquem ali nos locais de votação. Ela vote, né, exerça o seu direito e volte para sua casa, para sua residência ou fazer as suas atividades, para evitar qualquer tipo de problema ali nas redondezas. E se porventura alguém estiver na fila ainda aguardando para votar às 5 horas da tarde, ele vai ter assegurado o direito ao voto, Sim, né? sim, as nossas sessões elas funcionarão enquanto as pessoas estiverem, né, todos que chegarem dentro do horário serão atendidos e votarão normalmente. Mas lembrando, né, pedindo que as pessoas procurem ir mais cedo, como eu disse, o horário de almoço, pós-almoço, sempre é mais tranquilo nas sessões, e aí a pessoa também não vai enfrentar filas, vai votar com tranquilidade. Tá certo. Tá Muito bom? obrigado, Renata, Obrigada pelos também, Jean. esclarecimentos. Antes de encerrarmos, gostaria de lembrar que essa coletiva ficará disponível em nosso canal no YouTube, assim como as demais. Além disso, siga as nossas mídias sociais, principalmente o Twitter, que nesse dia de hoje está com uma cobertura bem ampla das eleições 2022. Convido para a próxima coletiva, que será às 11h30, com o diretor-geral do TRE de Santa Catarina, Gonçalo Ribeiro, que fará um balanço da manhã das eleições 2022. Até mais.